Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Recentemente eu comecei aqui no canal a falar sobre livros de maneira mais aprofundada, contando pra vocês sobre as minhas experiências de leitura, o que também acaba sendo uma dica de livros para vocês conhecerem e lerem. Algumas dessas leituras são de e-books, ou seja, livros digitais. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de ler livros digitais. Digo isso porque eu mesma fui uma pessoa que tem essa dificuldade de ler livros digitais. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês dicas que foram muito essenciais para mim no meu processo de começar a ler e-books. E essas dicas podem ser muito úteis para vocês também. Mas antes de te contar quais foram as dicas que eu utilizei no meu processo de começar a ler e-books, eu quero pedir para você deixar o seu gostei aqui embaixo se você gosta de vídeos relacionados a esse tema. A primeira coisa, que é a maior de todas, é a vontade. Sério, a vontade é o que nos move. Eu sempre fui cadelinha de livros físicos, apaixonada demais. Quando eu via versões físicas, eu ficava... Meu Deus, que para além de ler o livro, né, a versão física ela é muito bonita, ela tem mais detalhes, algumas têm algumas características a mais, como por exemplo essas aqui de Heartstopper que são capa dura, tem outras que não são capa dura, mas todo o design delas é muito bonita, algumas têm um jacket, que é essa daqui, que o livro é vermelho, mas ela tem essa capinha aqui, que chama jacket, que é a outra capa do livro e eu acho maravilhosa, também é capa dura. Fora alguns outros detalhes, como pegar o livro físico em nossas mãos, cheirar o livro, que é uma coisa que eu adoro muito fazer, não sei se todo mundo gosta. Então eu sempre amei muito livros físicos. Só que em 2020 eu comecei a conhecer mais autoras nacionais. Autoras nacionais que mostravam que tinham um trabalho maravilhoso e eu queria conhecer esse trabalho. Só que a maioria esmagadora delas não tem livros físicos publicados, porque para você publicar um livro custa uma grana. Então essas autoras só tinham livros em forma de e-book. E eu sempre fui a pessoa que não gostava de ler livro digital. Detestava ler livro digital, achava um saco, um porre. Só que, na verdade, existiam alguns problemas também em relação a livros digitais que eu já tinha lido antes. Eu tinha lido Lua Nova em livro digital. Foi Lua Nova, meu Deus, ou foi Eclipse? Eu não lembro se foi Lua Nova ou foi Eclipse. Eu tinha lido em formato digital, quase todo, porque eu achei um porre, mas eu acho que foi Lua Nova, porque eu achei um porre. E o livro físico de Lua Nova também é um porre, porque Lua Nova é um porre. Mas é um comentário porque, assim, Crepúsculo nem existe mais em minha existência de leitora atualmente. Eu tenho os livros ainda, mas, assim, tá na mesma caixa de Harry Potter. Não vou me adentrar sobre esse assunto. Se você tem internet, você já sabe tudo que envolve essas autoras. Se não, pesquisa um pouquinho mais a fundo que você vai achar. E aí eu me perguntei como é que eu vou ler essas autoras nacionais se elas só têm livros em formato de e-book. Vou ter que ler e-book. E aí partiu a minha vontade. Minha vontade partiu de querer conhecer mais o trabalho dessas autoras nacionais. E como eu queria muito as ler, eu comecei o processo de entender qual era a melhor forma de conseguir ler o trabalho delas. E aí eu entrei na saga de começar a aprender a ler livros digitais. E eu tô falando aprender literalmente, porque eu senti como se eu estivesse reaprendendo a ler. Então se você sentir isso também, tá tudo bem, faz parte do processo. Eu senti que eu tava reaprendendo a ler de verdade. Então já que agora a gente tem a vontade de começar, vamos para a segunda etapa, que é configurar a tela de onde você vai ler. Sim, você precisa configurar a tela de onde você vai ler. Isso vale para qualquer tela. Tanto a tela do seu celular, que pode ser por onde você comece a ler, já que atualmente um Kindle está custando muito caro, ou se você achar uma promoção e conseguir um Kindle, ou você ganhar de alguém de presente. Kindle é esse aparelhinho aqui, onde a gente pode ler. Ele é feito para isso. Ele é feito para leitura. Muitas pessoas recomendam mais que a gente leia pelo Kindle do que pelo celular. Só que um Kindle atualmente ele custa muito mais do que ele custava no passado. Então é meio assim, difícil conseguir obter um. Mas de vez em quando, em Prime Days ou tal, rolam umas promoções e aí você talvez possa adquirir ou até comprar de outras pessoas, etc. O Kindle ele é mais recomendado para leitura por conta das configurações dele serem melhores e ele se assemelhar muito a uma folha de papel de verdade. Não sei se vai dar pra ver, deixa eu desbloquear aqui. Quando a gente põe a tela do Kindle na luz, ele fica como se fosse uma folha de papel, tá vendo? E assim, aqui já tá tudo configurado pra mim. Essas coisas que tem aqui do Kindle, de configuração da tela, você vai achar também
no Kindle do seu celular, por exemplo. Então, tem a formatação de como a folha vai ficar encaixada na tela, tem a formatação do tamanho da letra na tela, além do brilho também que você tem que ajustar. Tem um brilho de ajuste de dentro do aplicativo e de dentro do Kindle, e tem o brilho de ajuste também do seu celular. Então, explore a configuração do Kindle, ou do aparelho, ou do aplicativo que você pode baixar no seu celular gratuitamente para poder ler esses livros digitais, que foi por onde eu comecei a ler, inclusive. Eu comecei a ler livros digitais pelo meu celular. Eu não tinha Kindle, eu ganhei um Kindle esse ano de presente, mas eu comecei em 2020 a ler livros digitais pelo meu celular. Então eu baixei o aplicativo Kindle, que é por onde as autoras publicam suas histórias, pela Amazon, e aí elas vendem os livros pela Amazon, enquanto a gente compra, ele vai diretamente para o nosso sistema Kindle, que é tanto do celular quanto do aparelho, só você botar a sua conta. E aí eu mexi na configuração, aumentando a letra, diminuindo o brilho, ajustando a formatação de acordo ao tamanho da minha tela para que ficasse mais confortável para eu ler. Além de que, recomendo que você ponha no celular para que a tela fique em tom de sépia, porque isso ajuda a leitura também, faz com que a gente não canse os olhos com tanta facilidade. O Kindle mais antigo, ele não tem isso de mudar a tela, o tom da tela. Só que como ele tem a tela muito parecida com uma folha de livro, isso acaba não incomodando, porque quando a gente tem uma folha branca, né, cansa mais facilmente a visão. Tanto é que se você reparar, muitos livros, livros físicos mesmo, não tem folhas brancas. Porque a folha branca, a cor branco, ela acaba cansando mais a nossa visão. Então é recomendável que as folhas não sejam brancas. Se você pegar vários livros aí que você tiver, que você vê em livraria, etc., as folhas raramente são brancas. Elas podem ser acinzentadas, elas podem ser em cor de sépia. Mesmo que se você olhar de lado, elas pareçam que são brancas, elas não são totalmente brancas. Não é um branco, é como se fosse tipo um off-white. Eu acho esse nome muito esquisito. Mas você vê um tom diferente nas folhas. Não é aquele branco taxado. É um tom um pouco diferente, porque isso também deixa confortável para a leitura. Então faça isso no seu celular, mexa na configuração dentro do aplicativo Kindle para que a tela fique em cinza. Cinza não. Para que a tela fique em sépia, eu acho melhor sépia, mas você também pode botar em cinza, se não me engano. Porque isso ajuda também o seu desenvolvimento de leitura. Tem também como você mexer no formato da letra, porque às vezes determinadas letras podem ser mais complicadas de a gente conseguir ler. A leitura digital tem essa vantagem também, você pode mexer na letra, coisa que você não pode mexer no livro físico. E aí pode ser melhor ainda para você conseguir ler melhor. E sempre que for ler, diminua o brilho da tela. Sempre diminua o brilho da tela, porque isso também vai ajudar com que você leia melhor. Tudo configurado, vamos para a terceira etapa, que é desligar as notificações do seu celular. Notificação ou internet. Internet eu acho que é até melhor. Já baixou o livro no celular? Desliga a internet. Por quê? Porque senão vai chegar a notificação de uma fofoca que você vai querer abrir para ler. E ela pode ser uma fofoca que você pode ler depois de você terminar de ler. Ficou ler demais, né? Mas essa fofoca, ela pode ser consumida depois que você terminar a sua leitura. Então, sempre que você for ler em aparelhos, né? Se você for ler no seu celular, no seu tablet ou no seu Kindle, desligue a internet. E assim, o Kindle não vai aparecer notificação, mas o celular, ele vai ter notificação. Então, se possível até, deixe seu celular longe de você se você tiver um Kindle. Porque evita que você fique pegando o celular enquanto você está lendo. Tudo configurado, internet desligada, agora é hora de você começar a ler. O que eu recomendo que você comece a ler quando você for iniciar a sua jornada em livros digitais? Comece a ler contos. Por que contos? Foi o que eu fiz, tá? E para além de... Foi o primeiro contato que eu tive. Além disso, foi também a minha forma de conseguir levar melhor a leitura. Porque quando você lê contos, você está tendo uma leitura mais rápida. Mais rápida no sentido de é uma história menor. Não que você tem que ler rápido. Mas a história em conto, ela é menor. Por ser uma história menor, você vai se sentir melhor lendo aquela história menor e terminando ela antes. E aí você vai se sentir mais motivada a continuar lendo. Então, procure autoras que tenham contos publicados. Eu posso trazer várias para vocês. Já até trouxe aqui no canal algumas.
E aí você pode procurar essas autoras e ler suas histórias em formas de contos, e aí você vai terminar antes, e depois, com o desenvolvimento de você lendo vários contos, você vai ficar que nem eu, que atualmente consigo ler livros inteiros pelo Kindle. Ler e-books de contos vai te ajudar mais ainda no seu processo de iniciar a leitura de livros digitais. Quinta dica: leia alguns minutos por dia antes de dormir e ou ao acordar. Nesse seu começo de leitura de livros digitais, opte por ficar lendo antes de dormir do que no celular, navegando por redes sociais, mantendo a sua mente acelerada. Então, assim, se você tem o hábito, por exemplo, de ler livro físico antes de dormir, substitua por ler o livro digital. Aí você lê algumas páginas, alguns minutos antes de dormir, porque isso vai te ajudar no processo de conseguir ler os livros digitais com mais facilidade. E com o tempo, você pode também passar a ler esses livros digitais pela manhã. Eu tinha o péssimo hábito de, quando eu acordava, eu pegava o meu celular para ver redes sociais. Péssimo hábito, sim. Por quê? Porque quando a gente acorda, a gente está despertando o nosso corpo, despertando nossos sentidos. E quando a gente liga a internet, quando a gente liga a internet e vai para as redes sociais, a gente é bombardeado de um monte de notícia diferente, de um monte de tipo, e isso acaba fazendo muito mal pra gente. Então, é melhor que a gente pegue um livro para ler do que pegue o celular. Se você for que nem eu, você precisa de um tempinho quando acorda para despertar e ir tomar café. Eu sou assim, eu não consigo acordar e tomar café. Então, se você é a pessoa que tem essa mesma característica que eu, de precisar de um tempinho até ir tomar café, esse tempinho, ao invés de ficar no celular vendo um monte de besteira, pegue o seu aparelho Kindle ou o seu celular e, ao invés de ligar a internet, abra o seu aplicativo Kindle e vá ler uma história. Logo quando eu inseri isso na minha vida, de começar a ler pela manhã, eu comecei a fazer com livros físicos, porque é o tipo de livro que eu sempre preferi ler. Então eu acordava e pegava um livro físico que eu estava lendo no momento e ia ler ele. Eu não conseguia me concentrar também a ler digital enquanto eu estava acordando. Só que aí, com o passar do tempo, eu comecei a inserir a leitura dos livros digitais também pela manhã. Então eu estava lendo de noite e pela manhã. E assim, eu já estava lendo os livros digitais há um tempo à noite. E durante o meu dia, em alguns momentos que eu tinha um tempo livre. Mas eu não conseguia ler eles pela manhã. Mas aí eu conseguia passar a ler eles pela manhã também. Vocês estão vendo como foi um processo? Eu comecei a fazer antes de dormir. Aí depois de antes de dormir, eu comecei a fazer também durante o dia, em momentos espaçados, em dias espaçados. Nem sempre de dia eu posso. Então eu tenho já na minha vida mais o hábito de ler até os livros físicos à noite antes de dormir. Porque eu gosto bastante e faz com que eu não mexa no celular antes de dormir. E aí, com o tempo, eu fui inserindo o livro digital nesse processo. E a última dica que eu tenho que dar para vocês é justamente sobre isso. De você se lembrar que isso não é uma competição. Então, tem o seu tempo para fazer esse processo da inserção do livro digital na sua vida. Não se cobre para ler muito rápido, para inserir isso muito rápido na sua vida, para você ler aquela história numa sentada. Não faça isso com você, porque não precisa. Não se cobre de começar uma leitura e querer terminar ela muito rápido, porque não é assim que funciona. Cada um de nós tem o seu tempo diferente de leitura até. Então, se a gente tem tempo de leitura diferente para livros físicos, a gente também vai ter para livros digitais. Por isso também que eu recomendei para vocês lerem no início contos, porque os contos são uma forma de leitura mais dinâmica que pode ser prazeroso e incentivar você a ser inserido mais rápido no universo dos livros digitais. Mas isso não quer dizer que você tem que ler um conto em um dia, por mais que o conto seja muito pequeno. Porque o seu processo de leitura digital é diferente, pode ser diferente. Como eu falei para vocês lá no começo desse vídeo, ler livro digital para mim foi como se eu estivesse reaprendendo a ler. Então, eu pegava um livro digital de 50 páginas e eu não conseguia terminar ele em pouco tempo, como eu terminava um livro desse aqui, por exemplo. Esse livro aqui, eu acho que ele tem 200 páginas, eu não me lembro. Mas esse livro aqui, eu li em 3 dias, fazendo outras coisas da minha vida. Eu li esse livro em 3 dias.
Mas um livro digital de 50 páginas eu levei mais de uma semana para terminar. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de ler livros, quer dizer, eu não tinha, né? Eu não tinha o hábito de ler livros digitais, então demorava um pouco mais de eu conseguir ler. E eu tô falando isso pra vocês principalmente porque eu também me sentia meio estranha, meio mal de, nossa, por que demora mais tempo de eu ler esse livro, sendo que é um livro de qualquer forma. Mas o formato da leitura é diferente, por mais que sejam páginas numa folha. Mesmo que seja uma folha que está dentro do seu celular ou no seu aparelho Kindle. O seu tempo lendo um livro digital pode ser maior que lendo um livro físico. E tá tudo bem. O importante de tudo é você que tá com vontade, busque seguir por esse caminho e consiga ler o livro digital. Porque ler o livro digital é uma forma de você conhecer novas pessoas que escrevem e inseri-las na sua vida, inseri-las nas suas leituras. Principalmente se essas escritoras, né, forem nacionais, que foi assim que eu conheci muitas escritoras nacionais que eu adoro o trabalho. Foi a partir de livros digitais que eu conheci Clara Alves, por exemplo. Eu recebi o livro dela digital a partir de uma assinatura que era inclusa no meu plano da TIM, por exemplo, que é o Esquilo. Eu recebi esse livro dela digital. Ela até tem livro físico, mas talvez eu nunca tivesse nem acesso a esse livro. Foi a partir de livros digitais que eu conheci Maria Freitas, que eu conheci Mariana Jati, que eu conheci Rai Tavares, que eu conheci Vanessa Freitas. Então é importante que, se você sentiu a vontade de ler essas pessoas, você busque tentar inserir isso na sua vida e não se cobrar nesse processo. Simplesmente vá. Vá fazendo, devagar, aos poucos, porque todos nós temos tempos e processos diferentes para conseguir executar essas coisas. Espero que essas dicas sejam muito úteis para vocês. Se foi, por favor, considere se inscrever aqui no meu canal, porque assim você não perde outros vídeos que eu trazer futuramente sobre livros, sobre dicas em relação a livros digitais também, que foi uma coisa que entrou na minha vida em 2020 e hoje em dia eu gosto demais de consumir esse tipo de formato, mesmo que o meu tempo de leitura seja diferente de livros físicos, afinal são formatos diferentes. Mas o importante é ter acesso a essas escritoras a partir desse formato. E você que já lê livros digitais, tem alguma dica que pode ajudar as outras pessoas também? Deixa aqui nos comentários. Deixe o seu gostei nesse vídeo e não esquece de considerar se tornar meu apoiador. Link para o meu Apoia-se disponível aqui na descrição, junto com outros vídeos relacionados a esse tema. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!